Boa tarde a todos. Vamos lá para o terceiro dia. Abacuque 3. A oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos fazei-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória sobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros da vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param com as suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira calça aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Preste bem atenção nesse versículo 13. Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, os quais, como tempestades, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marcham com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, o meu íntimo se comoveu, e a sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio, devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acontece. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto, aí vem aquela música, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. E os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas de aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os de corça, e me faz andar alternadamente, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Eu quis ler a oração toda do capítulo 3, porque eu amo a música, e eu acho linda essa oração dele, é bem profunda. E na minha Bíblia tá assim: Abacuque teve uma visão de Deus vindo, e no final dessa explicação aqui tá escrito assim. Não, eu vou ler a explicação toda. Abacuque teve uma visão de Deus vindo de Temã e do Monte Parã, uma referência à última bênção de Moisés para Israel. A glória de Deus encheu o mundo, e toda a natureza se agitou diante dele. O profeta, primeiramente, ficou alarmado com a visão, mas então resolveu ser fiel, alegre e vigilante em qualquer circunstância. Encorajado pela visão de um Deus que prevaleceria, Abacuque mudou sua queixa por que Deus permite isso para: quem é esse Deus que me sustentará em meio às coisas que permitem acontecer? Depois de pensar bem a respeito de Deus, o profeta concluiu que Deus é suficiente. A dúvida se transformou em fé. Abacuque aceitou a desgraça por vir, crendo que Deus estava no controle e que a justiça prevaleceria no final. Seu amor por Deus não era baseado no que o Senhor daria a ele. Mesmo que Deus enviasse sofrimento e destruição, ele regozijaria não nas circunstâncias, mas no Salvador, que é soberano e fortaleza sua. Com os olhos fixos em Deus, Abacuque pôde colocar a invasão dos babilônios na perspectiva certa. O profeta encontrou um espírito de fé
E a alegria nasceu dessa experiência espiritual tão traumática. O hino de fé é um dos salmos mais bonitos da Bíblia. O poema foi escrito sob grande pressão emocional. Isso que faz também, a gente faz coisas incríveis sobre grande pressão emocional, né? A gente confia mais, a gente crê mais, a gente escreve livros, escreve poemas, músicas. Os dons espirituais chegam quando a gente está numa turbulência espiritual muito grande. É sempre assim que acontece, não é? O profeta se lembrou da viagem de Israel do Egito ao Sinai. Então, viu o Senhor vindo novamente para ajudar e salvar o seu povo da destruição total. Invasão, pragas e pestilências são descritos como julgamento do Senhor sobre o pecado, onde quer que o encontre. Os fiéis podem encontrar alegria em meio à desolação. Esse verso descreve a desolação da terra e a consequência fome causada pela invasão dos babilônios. Todas as plantas e animais mencionados eram básicos para a subsistência, e a destruição deles mostrou o julgamento de Deus sobre o povo por causa do pecado. Como o juízo do Senhor era justo e temporário, então tudo que a gente está passando é um propósito e um aprendizado para a gente melhorar, para a gente crescer. Às vezes crescer na fé, crescer, igual eu falei, algum motivo tem. E tudo é temporário, isso também vai passar. Abacuque pôde então exultar no Deus da sua salvação. Essa prazerosa confiança pode ser descrita como pular de alegria no Senhor e repudiar de prazer em Deus. Achei que já tinha gente vendo. A alegria de Abacuque estava totalmente apunhada em sua confiança em Deus. Gente, o mundo pode estar caindo, tudo horrível. Mas se a gente se apoia em Deus, a gente consegue ser feliz, a gente consegue ser alegre. Porque a gente sabe que tudo tem um propósito, a gente sabe que Deus está conosco e Deus é o suficiente para nós. A gente não precisa de marido, a gente não precisa de filhos, a gente não precisa ter aquela carreira, aquela casa, aquele carro para nos preencher, porque a única pessoa que preenche o nosso coração é Deus, o nosso vazio é Deus. Então, ele descobriu que ele se alegrava no Senhor, por mais que todas as circunstâncias mostravam para ele que ele tinha que ser uma pessoa triste, né? Como aconteceu com o profeta, nossa confiança em Deus cresce à medida que passamos a conhecê-lo mais intimamente, dia após dia. E como isso acontece? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, estando em retidão, em obediência, em oração, em jejum. Fé verdadeira implica amar e servir a Deus independentemente das circunstâncias. Abacuque aprendeu que o medo se tornaria fé quando ele dependesse de um Deus digno de confiança. Essa fé, por vezes, trouxe alegrias indivisíveis. Abacuque descreveu seus pés como os de um corça, tomando seu caminho em meio a tantos problemas, mas firmados, pois ele estava seguro. Essa é uma imagem de vitória e triunfo em tempos tão incertos. Eu lembro de um testemunho que eu vi de um homem que a mulher dele ficou em coma por alguns anos e ela teve muitas cirurgias cerebrais e tal. E tudo, não era só isso, tudo tava ruim, ele perdeu casa, ele perdeu várias coisas. Esse testemunho é incrível desse homem. E eu lembro que ele falava que teve um dia que tudo tava péssimo mesmo, tudo dando errado, o carro, não tinha carro, e o carro que ele pegou emprestado, ele bateu o carro, enfim, tinha várias coisas. E ele falava assim, Deus, e agora? E a mulher dele no hospital em coma. E Deus respondeu, louva. E ele, mas como que eu vou louvar? Como que eu vou louvar o Senhor? Se tudo isso está acontecendo, eu não tenho como nem cantar. Ele falou, louva. E ele colocou a música no carro dele e começou a louvar. Então, assim, em qualquer circunstância, a nossa alegria e a nossa confiança está em Deus. E quando a gente coloca a nossa alegria, a nossa confiança inteiramente em Deus, nós sabemos que Ele sabe o melhor. Se Deus levou um ente querido, era para algum motivo. Ou porque Ele queria esse ente querido seu perto dele, ou porque o propósito desse ente querido na terra já se cumpriu. Alguma coisa tem. Se quiser questionar igual Abacuque fez, questione e Deus vai te responder que Ele é soberano, que Ele é suficiente. Qualquer dor que você estiver passando agora, se você colocar Deus no centro da sua vida, você vai perceber que Ele é a sua fortaleza. E Deus é a única pessoa que vai te dar forças
para você se levantar e continuar lutando. Com qualquer luta que você estiver passando agora, Deus, Ele é suficiente para te dar forças para você levantar com alegria e continuar lutando com um sorriso no rosto e não desistir. Porque se Deus mandou você ter forças para lutar, é porque Ele sabe que você vai conseguir, assim como falou em Abacuque 1, que Deus dá aquele sofrimento que sabe que a gente vai passar por um propósito e é temporário. Pense que o que Deus tem para nós é muito maior do que a gente pode perceber e pensar. Então, se Ele mandou, a gente só cumpre, só obedece e vai. Que Deus tem para nós muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar, tá bom? Fiquem todos na paz, vamos seguir firme. Você aí que tem um propósito, você aí que tem uma história de vida que tá difícil, alguma coisa, coloque Deus no centro da sua vida, que você vai conseguir, com alegria, passar por essas turbulências. Fiquem todos na paz.